Olá, hoje é 2 de agosto de 2023. Eu sou o professor Piero e esse é o 223º podcast de 2023. É uma série de podcasts mostrando, apresentando os vieses digitais e os vieses da nota. Eu vou ser seu guia para te apresentar o viés antropocêntrico. E eu creio que nos tempos atuais, compreender a existência deste viés é um dos pontos mais importantes para a mentalidade humana compreender e desenvolver a habilidade de prevenir e prever a influência da presença do viés antropocêntrico. Esse viés, ele permeia a nossa cultura, nossos costumes, nossa linguagem e até nossos pensamentos mais íntimos. Esse viés versa sobre a ideia que os seres humanos têm de que são o centro do universo, que as nossas necessidades, as necessidades humanas e os desejos humanos são de alguma forma mais importantes do que os das outras espécies animais. O que acontece se tirarmos o viés antropocêntrico? Tirarmos esse véu que cobre esse viés? Que outras maneiras de ver e interagir com o mundo vão surgir? Como essas perspectivas poderiam nos ajudar a lidar com alguns dos desafios mais urgentes do nosso tempo? Pense comigo. Como essas perspectivas podem afetar mudanças climáticas, perda de biodiversidade, injustiça social? Pense sobre isso. O viés antropocêntrico, ou a tendência de ver o mundo exclusivamente a partir da perspectiva humana, é frequentemente visto em filmes e arte até para crianças. Eu vou descrever aqui 4 exemplos notáveis. Os filmes de animação de animais falantes, muitos desses filmes retratam animais que agem, falam e pensam como seres humanos, uma prática conhecida como antropomorfismo. Exemplos disso incluem o Rei Leão, Madagascar. Pense você que esses filmes, apesar de tentaram mostrar o mundo divertidamente, eles acabam por promover o viés antropocêntrico e sugere que as características e comportamentos humanos são a norma, ou seja, até os animais se submetem ao comportamento humano. Nós também vemos em muitas obras de arte e filmes infantis que a natureza é muitas vezes retratada como um recurso a ser usado pelos seres humanos, ou, no mínimo, como um plano de fundo passivo para sustentar a atividade humana. Por exemplo, em Pocahontas, a natureza é retratada como algo a ser dominado, protegido pelos seres humanos, perpetuando a visão de que a natureza é secundária aos seres humanos. Muitos filmes e livros infantis retratam heróis humanos que salvam o dia, muitas vezes às custas do ambiente e outras espécies. Por exemplo, em caso do filme Endgame, a batalha final resulta em destruição em larga escala, mas é muitas vezes negligenciado porque os heróis humanos foram capazes de salvar a humanidade. Isso continua e instala e perpetua a visão de que os interesses e a segurança humana são de importância primordial. Embora haja algumas exceções, como Procurando Nemo, O Bom Dinossauro, o que a grande maioria dos filmes e da arte infantil mostra é que são personagens humanos que exibem características humanas
em cima de personagens não humanos. Raramente vemos filmes infantis ou livros infantis que tentam representar a perspectiva de um animal ou de um aspecto da natureza sem antropoformizá-lo. Os efeitos negativos atribuídos à presença do viés antropocêntrico nos anos atuais em filmes e artes infantis são percebidos na falta de conscientização ambiental. Por mais que se pense que a juventude está ligada, dizem eles, ao desgaste ambiental, ainda falta conscientização para que o ambiente seja retratado principalmente como válido, importante por si mesmo, não como ferramenta ou recursos humanos. Para o humano, é isso que vai dificultando a formação de uma compreensão profunda em valor intrínseco da natureza e da nossa responsabilidade, e aqui é responsabilidade e compromisso em preservar. Dessa forma, a representação antropomórfica de animais em filmes e artes infantis leva, sem sombra de dúvida, a uma compreensão distorcida de outras espécies. Isso reforça a ideia de que os animais existem principalmente em relação aos humanos e de que sua importância e valor é sempre determinada pela semelhança com os humanos. Quando a natureza é retratada como um recurso para os humanos ou como um pano de fundo para as atividades humanas, isso resulta e promove uma desconexão com o mundo natural. Muitos filmes, volto a dizer, retratam os humanos como dominantes. É essa a lógica. Entretanto, é preciso contrariar esses efeitos negativos. Nesse sentido, é crucial que os criadores de filmes, os criadores de artes infantis, façam um esforço consciente para retratar a natureza e outras espécies de forma equilibrada e respeitosa. Isso pode incluir mostrar os animais em seu estado natural, em seu comportamento natural e representar a interdependência dos seres humanos da natureza e promover atividades e atitudes de respeito e cuidado para com o meio ambiente. Por exemplo, é importante que seu filho, filha, neto ou neta escute esse podcast para que essa pessoa, por adulto, compreenda que o viés antropocêntrico, que hoje é mostrado em filme e artes, não representa a natureza como ela deve ser. Dito isso, eu quero comunicar e dizer nessa etapa desse podcast que eu vou contribuir e vou explorar, junto com o Juvenal, outras questões relacionadas com esse viés com profundidade. No próximo podcast, aí já na voz do Juvenal, ele vai levar a cada ouvinte ao mundo da ecologia, ao mundo da filosofia, ao mundo da sociologia e ao mundo dos estudos indígenas, além de escutar as vozes de pessoas comuns que estão tentando viver suas vidas de maneira menos antropocêntrica. Diga-se de passagem que no livro Psicologia, Realidades e Mitos estão descritos outros casos e também a indicação de meios, métodos e condutas para minimizar os efeitos negativos da influência dos vieses conhecidos e dos vieses como esse que eu estou aqui a dizer agora, que você pode acompanhar nessa série de podcasts o impacto que produz a passividade com que os seres humanos retratam a natureza por meio do viés antropocêntrico. Nada mais importante nos dias atuais do que compreender essa situação. Continue a acompanhar a série de podcasts de Memórias de Aula para manter-se atualizado. E agora eu entrego para o Juvenal, na sua voz tradicional,
fazer a representação continuada deste podcast. Coloque seu equipamento de mergulho, respire fundo e prepare-se para mergulhar conosco na natureza do viés antropocêntrico. Um abraço, fique com o Juvenal. Olá, eu sou o Juvenal, a voz que dá vida aos pensamentos do professor Dr. Dal Piero, e agora eu vou falar sobre o viés antropocêntrico. Você já sabe, mas não custa lembrar, a atribuição de características e emoções humanas a animais e objetos inanimados não é estritamente uma expressão de viés antropocêntrico, mas pode ser parte de um sistema de crenças mais complexo que envolve uma compreensão mais matizada do papel dos humanos no mundo. Embora seja difícil determinar com precisão quando o viés antropocêntrico começou, podemos fazer uma suposição educada baseada em várias culturas antigas e suas mitologias. 1. Cultura paleolítica, cerca de 2,6 milhões de anos atrás, 10.000 a.C. A arte rupestre paleolítica, incluindo as pinturas da caverna de Lascaux, frequentemente representa animais de maneira que sugere a atribuição de características humanas. Os xamãs, considerados os primeiros homédicos na sociedade humana, muitas vezes usavam máscaras e roupas de animais para se conectar com o mundo espiritual, indicando um elemento de viés antropocêntrico. 2. Mesopotâmia, cerca de 3.300 a.C., 539 a.C. A mitologia mesopotâmica é repleta de deuses e deusas que possuem características humanas. Deuses como Anu, Enki e Inanna são frequentemente retratados de maneira muito semelhante aos seres humanos, com emoções, motivações e ações humanas. 3. Egito Antigo, cerca de 3.150 a.C., 30 a.C. A mitologia egípcia antiga é conhecida por seus deuses com corpos humanos e cabeças de animais, como Anubis e Horus, que são claros exemplos de atribuições antropocêntricas. 4. Grécia Antiga, cerca de 800 a.C., 600 d.C. Os gregos antigos eram conhecidos por sua rica mitologia, que atribuía características e emoções humanas a deuses e deusas. As histórias de Zeus, Hera, Poseidon e outros deuses do Olimpo são exemplos notáveis. 5. Período Clássico, cerca de 800 a.C., 500 d.C. As fábulas de Esopo, que são histórias que atribuem características e comportamentos humanos a animais, datam do século VI a.C. É importante lembrar que a atribuição de características e emoções humanas a animais e objetos inanimados não é estritamente uma expressão de viés antropocêntrico, mas pode ser parte de um sistema de crenças mais complexo que envolve uma compreensão mais matizada do papel dos humanos no mundo. Para nos ajudar a explorar outras questões, com profundidade. No próximo podcast, o Juvenal vai levar cada ouvinte ao mundo da ecologia, filosofia, sociologia e estudos indígenas, além de ouvir as vozes de pessoas comuns que estão tentando viver suas vidas de maneira menos antropocêntrica. No livro Psicologia, Realidade e Mitos, e Desvendando 50 Vieses estão descritos outros casos e a indicação de meios, métodos e condutas para minimizar os efeitos negativos da influência dos vieses conhecidos. Você pode reservar o livro eletrônico sobre o tema diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, Brasil mais 055. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional. Até mais e fique com a paz e o bem.